Mais uma coisa que pesquisando, eu descobri que tem a ver com o meu TDAH e eu passei a vida inteira achando que eram várias outras coisas. Eu sou uma pessoa muito sensível à rejeição e falando em palavras mais verdadeiras, eu morro de medo de ser rejeitada. E eu passei uma vida inteira sendo assim, e aí quando eu fui crescendo, adquirindo maturidade, buscando autoconhecimento e comecei a fazer terapia, eu comecei a tentar entender na terapia da onde vinha isso. Com certeza, todas as respostas que eu obtive nessa minha jornada de autoconhecimento e na minha terapia que faço até hoje são verdadeiras. A minha terapia é a linha integrativa, então a gente olha muito a infância, o que aconteceu lá, olha muito traumas, né? Lembrando que trauma é aquilo que você sentiu em uma determinada situação e aquele sentimento fica, então alguma coisa que me gerou esse sentimento de rejeição. Mas agora adulta, tendo domínio das minhas emoções, das situações, tendo que cuidar de casa, filho, trabalhar o dia inteiro, né? Eu tenho uma vida muito atribulada e tenho muito autoconhecimento. Eu comecei a perceber que essa minha reação à rejeição, ela é muito forte. Ela é um nível incomum. Às vezes uma mínima crítica que a pessoa até às vezes está dando de forma construtiva, um olhar, uma reação já me leva para um limbo dentro da minha cabeça e do meu cérebro. Parece que eu vou parar num quartinho escuro, que eu tô sentada no chão e fico chorando e fico acuada nesse quartinho. Parece que eu sou a pior pessoa do mundo, parece que eu só erro, que eu sou um fracasso. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu cheguei num nome aqui que chama disforia sensível à rejeição. Né? Quando você procura na internet, ela tá com a sigla de DSR, então eu vou usar o DSR aqui no vídeo. E a disforia sensível à rejeição, tá? Eu tô com a anotação aqui, por isso que eu tô olhando. Ela é uma dor emocional profunda e desproporcional que surge quando a pessoa é criticada, mesmo de forma leve, se sente rejeitada ou excluída, acredita que decepcionou alguém, interpreta silêncio, atraso, mudança de tom como rejeição. E tem um ponto muito importante quando você lê aqui. Não é drama. É uma resposta neurológica. Isso é importante de saber. E o que isso tem a ver com o meu TDAH? Nas pesquisas que eu fiz, essa DSR ela é muito comum de aparecer em pessoas neurodivergentes, principalmente pessoas autistas. Mas, nem todas, mas a grande maioria de pessoas que têm o diagnóstico de TDAH, elas tendem a ter essa disforia. E aí eu fui lá tentar entender, né? Porque assim, todo mundo, no geral, o ser humano no geral, ele tem uma sensibilidade à rejeição. Ninguém quer ser rejeitado, né? Mas as pessoas comuns, que não têm essa disforia, elas encaram às vezes de forma construtiva, não tem uma dor tão lacerante igual essa que eu tô falando, sofre um pouquinho, mas vida que segue, porque é normal, ninguém quer ser rejeitado. Enfim, e o que isso tem a ver com TDAH, né? E aí eu peguei só os principais pontos aqui. Quem tem TDAH tem dificuldade na regulação emocional. Você se sentir rejeitado é uma emoção. Pessoas que têm TDAH, ainda mais com diagnóstico tardio, elas têm um histórico de críticas repetidas desde a infância, como distraída, lerda, desorganizada. Então, você já tem um trauminha, uma coisa acontecendo há muito tempo. Pessoas com TDAH têm hiperfoco e hiperfoco emocional. Ou seja, o sentimento domina tudo. Nossa, eu preciso ler mais sobre isso depois, porque eu nunca tinha ouvido falar de hiperfoco emocional e eu acho que isso é a resposta para outras coisas que eu sinto. E por fim, no resumo que eu peguei aqui, nós temos um funcionamento dopaminérgico diferente, né? E isso afeta motivações e emoções. Pessoas com TDAH têm dificuldade de lidar com as emoções. A gente tem uma produção de dopamina muito mais baixa de pessoas que têm TDAH. Então, lembrando que quem tem TDAH é uma questão de neurodivergência, é uma questão neurológica, é uma questão de produção de hormônio diferente, não é porque a pessoa quer, é uma questão física. Enfim, por que é importante saber isso? E isso eu vou falar em absolutamente todos os meus vídeos dessa minha jornada de entender as coisas que eu vivi versus o meu TDAH. Tem até um vídeo que eu falo aqui que eu falo assim, nossa, tudo é o seu TDAH? Sim, tudo é o meu TDAH. Todas as coisas que eu de repente me incomodaram, me traumatizaram, me fizeram mal, ou que eu mesmo me questionava ou me achava diferente, eu acho a resposta nesse funcionamento neurológico diferente do meu cérebro. Então, sim, nos temas que eu tenho trazido aqui, sim, tudo é o TDAH. E por que é importante saber disso? Porque a partir do momento que você tem conhecimento de algo, você para de deixar isso te dominar, né? Então, assim, depois que eu descobri, já faz tempo isso, né, que eu tô trazendo o vídeo agora, mas depois que eu descobri que provavelmente eu tenha essa disforia sensível à rejeição,
eu me tratei com mais carinho nesses momentos, sabe? Eu parei de me odiar tanto por ser assim. E sim, eu várias vezes e momentos, isso acontece de vez em quando, antigamente eu era mais forte, eu nem gostava de mim, falava, cara, que chato, que ruim ser assim, nem eu me aguento, não aguento sentir isso. Então isso me ajudou muito. Gente, desculpa o barulho, eu comecei a gravar vídeo, mudei de cômodo aqui, e aí começaram a mexer em obra e o barulho tá insuportável, mas eu vou continuar porque os meus vídeos, eles têm que ser gravados na hora que eu sinto a emoção pra falar. Então vai com barulho mesmo. Tô chegando no fim do vídeo aqui, e é importante saber sobre a disforia sensível à rejeição, porque ela também tem muito impacto na nossa vida. E quando eu fui ler os impactos, por exemplo, eu vou ler rapidinho, mas eu vou falar de mim. A pessoa, ela evita desafio por medo de falhar, ela tem dificuldade de receber feedback no trabalho, as relações afetivas acabam sendo intensas e dolorosas, o perfeccionismo extremo, ele é uma forma de proteção e tem uma sensação constante de não ser suficiente. Gente, eu sou tudo isso o tempo todo. Eu vou trazer um pequeno trecho da minha vida que responde a isso e que eu nem sabia porque eu era assim. Quando eu li, eu falei, cara, é isso. Nunca fui uma pessoa de muitos amigos, mas principalmente quando eu trabalhava no presencial, fazia faculdade no presencial, né, era outra vida ali antes da pandemia, eu sempre tive boas relações, né, tenho amigos de muito tempo, sempre me socializei muito bem, não era uma coisa 100% natural, tinha que ter uma vontade ali de fazer, mas sempre foi muito comum, né, depois da pandemia isso acabou ficando muito forte, depois da minha gravidez também, porque eu perdi muitas amizades, que nem eram amizades, né, por conta da minha indisponibilidade pós-maternidade, e eu me tornei uma pessoa muito isolada, sozinha, e isso é bom, porque eu gosto de ser assim. Mas, às vezes eu me questionava de falar assim, poxa, a pessoa às vezes quer marcar um café comigo, um almoço, um treino junto, vamos se encontrar, e eu ficava assim, nossa, eu não quero, não quero. Não. Era um negócio meio tipo exagerado, nossa, parece que a pessoa tá colocando uma arma na minha cabeça e vai lá. Por quê? Isso acontece hoje em dia, não tá curado, e nem sei se um dia vai curar. Eu não acrescento novas relações na minha vida, de amizade, é só quando é um pouco compulsório, que acaba acontecendo no dia a dia ou no trabalho, porque eu tenho medo de ser rejeitada. Em algum momento essa amizade pode estar errada, como eu fui várias vezes, então tem uma resposta de vida traumática. Então eu evito ter novas relações, sair com as pessoas, igual eu falei assim, um coleguismo, uma amizade, porque eu acho que no fim eu vou ser rejeitada, então é melhor não sofrer e nem passar por isso. E a parte do perfeccionismo também, nossa. Antes eu achava que o perfeccionismo eu colocava lá quando você ia fazer entrevista, quando era mais nova, pontos positivos e pontos negativos. Eu colocava o perfeccionismo como positivo. Ele até pode ser, de certa forma, no seu trabalho, porque deve você se esforça para entregar muito bem. Mas pra você, como pessoa, pro seu lado pessoal, é péssimo. Porque ninguém é perfeito, nada fica perfeito. E aí você fica buscando ser a pessoa perfeita, fazendo um trabalho perfeito, falar perfeito, apresentar perfeito. E como isso não é possível, o que você faz? Você congela, você faz errado, você procrastina, um monte de coisa. Mas é isso, gente. Por fim, é o que eu sempre repito, é bom a gente entender e pesquisar sobre TDAH, sobre neurodivergência, sobre coisas que você sente, você acha que isso te incomoda, ou você acha que isso é exagerado, porque tem resposta. E tem soluções também. Eu ainda não fui numa psiquiatra, eu não tomo remédio para TDAH, porque eu ainda não me sinto pronta para isso. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Trato na terapia alguns pontos, trato aqui pesquisando, aceitando, mas é importante, a partir do momento que você tem conhecimento de algo, né, e se isso for uma coisa que pode ser uma coisa negativa na sua vida, igual essa sensibilidade à rejeição, ela me faz mal de verdade, gente, é quase uma dor física, me leva à ansiedade num nível hardcore, meu coração dispara, não consigo pensar em outra coisa. Um dia eu venho falar um pouco sobre ansiedade, isso também é uma coisa horrível, mas saber dela melhorou um pouco, sabe, porque agora eu domino o assunto, eu sei o que tá acontecendo, eu consigo controlar melhor, então é por isso que eu vim dividir isso com vocês.